por causa dessa inspiração de Oswaldo Aranha, que foi se esforçar, né, em prol de Israel. E eles valorizam muito também a cultura brasileira, eles acham o Brasil um lugar maravilhoso. Geralmente o jovem israelense, como termina o seu período militar, né, ele vai para fazer uma viagem pelo mundo, porque ele gastou 3 dos seus melhores anos justamente dentro do exército. Então agora, poxa, eu entrei no exército com 18, eu tenho 20, 21, eu quero ver o mundo antes de fazer uma faculdade, antes de começar a minha vida. E aí ele vai viajar, e ele vai para a América Latina, que é onde o dinheiro rende mais. E ele vai para Morro de São Paulo, tem hotéis só para israelenses que se fala hebraico na Bahia, então ele ama a cultura brasileira e vai viver um pouco disso. Então, assim, o brasileiro é muito recebido nesse sentido, o imigrante brasileiro muito bem recebido. E aí a gente já chega na questão dos peregrinos, que são os turistas. O Estado de Israel ama o turista brasileiro, tanto pelo seu apoio a Israel, que é um apoio histórico, mas também porque o brasileiro, como turista, investe muito em Israel. Então, a última vez que foi feita uma pesquisa sobre o turismo em Israel, que a gente tem os números de fato agora, uma pesquisa profunda, foi em 2019, porque depois de 2020 e 2021 tiveram a corona, depois guerra. Então, assim, o que aconteceu foi, a gente viu que 3 países visitam mais Israel naquilo que a gente chama de uma visita de qualidade, porque existem várias nacionalidades que visitam Israel com voos low cost e ficam em hostel e cozinham no hostel e tal. Então você faz o turismo, mas não investe muito no país. E as 3 nacionalidades que mais investem em Israel no turismo, número 1, Brasil, número 2, Estados Unidos, número 3, China. Né, pelo menos em 2019. Caramba, China. Então, nunca imaginar. E o brasileiro, né, que Israel, gente, é um país caríssimo. Tel Aviv é a cidade mais cara do mundo, mais cara que Nova York. Então, e o brasileiro é o que mais investe em Israel no turismo. Mas o brasileiro vai para o turismo de religioso, o americano vai mais para conhecer e o chinês para investir, talvez eu diria que o chinês ele vai mais pela questão cultural. O povo chinês é um povo muito curioso, né? O americano ainda assim pela questão religiosa, tanto brasileiro e americano. O que faz essas viagens, às vezes, seriam viagens que são muito atrativas para o setor turístico em Israel? Porque são grupos, né? Pessoas que vão geralmente com sua comunidade religiosa, que vão com caravanas religiosas, e aí vão ficar todo mundo no mesmo hotel, vão ter um ônibus, um guia, né? Um pastor que vai dar as suas palestras. Então, é uma viagem muito mais bem estruturada, né? E é claro que isso para Israel é muito importante também, porque faz aquilo que a gente chama em hebraico de hasbará. Hasbará é diplomacia pública, explicação. Está mostrando para o mundo que Israel é mais do que a mídia fala, que Israel é mais do que um lugar, talvez, de guerra ou de preconceito, ou algo nesse sentido. Então, o brasileiro é muito bem visto nesse sentido. Agora, também tem as situações que são choques culturais do brasileiro que chega em Israel, né? Uma questão é a comida, que a gente já falou, e a outra questão que eu digo é mais a questão do comportamento mesmo, né? E aí posso contar até algumas histórias por favor. até engraçadas, assim, porque o brasileiro tem esse jeito muito caloroso, e o israelense ele é mais reservado, o judeu já é meio desconfiado, né? Então essa coisa de ficar muito tocando, pegando, que é uma coisa muito brasileira, abraçando, a princípio, porque o israelense é assim, eu acho que talvez o americano seja assim também, mas ele tem uma camada. Então assim, ele vai ser a melhor pessoa do mundo, depois que você atravessar aquela camada ali. Então, até o israelense, a gente fala muitas vezes que ele é o sabra. O que é sabra? Sabra é um cacto, né, muitas vezes do deserto, na verdade é da América Central, e a gente levou para Israel, mas o importante é que esse cacto, ele é espinhoso por fora, mas por dentro é um cacto que você abre e ele é doce, né, e depois você faz comida daquilo, se alimenta. Então, assim, a gente fala que o israelense é assim, ele é espinhoso por fora, mas doce por dentro. Você tem que passar aquela camada da espinha ali para você ver que ele é legal. Então ele é muito durão, assim, acho que até pelos traumas históricos, a realidade da vida no Oriente Médio, mas é um povo maravilhoso. Então você tem que saber respeitar o jeito do israelense. Eu acho que muitas vezes a gente encontra problemas também da manifestação religiosa em Israel, porque assim, Israel é um lugar de liberdade religiosa, mas apesar de ser um lugar de liberdade religiosa, as pessoas exercem essa liberdade para si mesmo. Então, por exemplo, uma coisa que é muito mal vista em Israel, que tem muita resistência, é a pregação, tipo que evangelismo, como que falaria em português, proselitismo, né? Você ir para uma rua e ficar falando da sua fé assim. Você não vai ser preso por isso, a não ser que você fale para um menor de idade, isso realmente é proibido, mas se você ficar na rua assim, vai gerar talvez um desconforto, né? E aí depois a gente vai entrar no tema do porquê que o judeu ele tem essa desconfiança com o cristianismo.